Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Abra sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 10. Carta aos Hebreus, capítulo 10. Vamos ler alguns versículos. Pode ficar sentadinho mesmo, não tem problema. Vamos ler o versículo 23, depois o 32, 35 e 39. Vamos ler devagarzinho. Amém, irmãos? Versículo 23 diz assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Versículo 32. Lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Versículo 35. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Versículo 39 para finalizar. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Pode se assentar, irmãos. Senhor, em nome de Jesus, nesse momento, Senhor, será ministrada a Tua palavra. Que o Senhor nos ajude e nos auxilie, Deus querido, e que a palavra possa penetrar não somente a nossa mente, mas o nosso coração. Que possamos aplicar aquilo que o Senhor quer para nós. Que possamos entender a Tua vontade nessa noite, Senhor. Fala conosco, para a glória e honra do nome de Jesus. Amém. Irmãos, a carta aos Hebreus, ela foi escrita um pouco antes da destruição do templo de Jerusalém, no ano 70, pelo Império Romano. Não se sabe quem escreveu, não se sabe se foi Barnabé, não se sabe se foi Paulo, não se sabe se foi Apolo. O que se diz é que provavelmente foi um cristão judeu da segunda geração, porque ele cita que outrora a palavra do Senhor fora ministrada por Cristo e depois pelos que o ouviram, que foram seus apóstolos. O escritor aos Hebreus, ele tem um propósito ao escrever essa carta. Ele conhecia bem o seu público, ele sabia para quem ele estava escrevendo, sabia qual era a situação que aquela igreja, aquela congregação estava passando. E ao escrever essa carta, ele traz algumas afirmações. E a principal afirmação é que Jesus, o Filho de Deus, ele é superior aos profetas do passado. Jesus, o Filho de Deus, ele é superior a Moisés, o legislador e mediador da antiga aliança. Que Jesus, o Filho de Deus, é superior a todos os profetas, anjos e qualquer ser que exista hoje ou no futuro. Jesus Cristo, nosso Senhor, ele está além e é superior a qualquer autoridade existente nesse mundo. O escritor aos Hebreus, ele mostra que Jesus Cristo, nosso Senhor, nos trouxe não apenas vida e um novo evangelho, mas uma esperança. Quando ele escreve essa carta, ele tem um propósito. Ao que parece, os irmãos estavam passando num momento de grande provação. Ao que parece, Madonilha, os irmãos naquele momento estavam passando por um momento de grande desânimo. Alguns estavam com um pensamento de retroceder, voltar para trás, ou voltar às suas velhas práticas. Então ele tem um pensamento, Gabriel. Ele tem uma intenção, tentar convencer os nossos irmãos de que eles não podem jamais retroceder, que eles jamais podem abandonar a fé,
E no transcorrer desse texto, irmãos, vou apresentar algumas ponderações com vocês. Leia comigo o versículo 23. Deixa a sua Bíblia aberta aí, irmãos. Versículo 23 vai dizer assim: devemos nos apegar com firmeza à fé. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu, ele é fiel. O escritor está querendo mostrar para a igreja que devemos nos agarrar às promessas que foram prometidas a nós. O escritor está tentando fazer com que a igreja se recorde que a fé que eles estão abraçando e professando, o escritor ele quer fazer com que aquela igreja, irmã Carminha, não se afaste do evangelho que eles têm crido até aquele momento. O escritor ele quer fazer com que a igreja não abandone a fé, Gideão, não abandone as promessas. E ele diz que quem prometeu é fiel. Quem prometeu, cumpre. Em Números capítulo 23, versículo 19, diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? O escritor está falando o seguinte à igreja: ei, não se afaste das promessas que vocês outrora estavam crendo. Não se afaste do evangelho que transformou a vida de vocês. Não se afaste daquilo que o Senhor prometeu a cada um de vocês. Sabe por quê? Porque quem prometeu cumpre. Quem prometeu vai agir na hora certa, no momento certo. Ele quer fazer com que a igreja se recorde que Deus não é homem para mentir, e se Ele promete, Ele vai cumprir. Diferente de mim e de você, diferente dos homens, nós podemos falhar, nós podemos errar, nós podemos nos esquecer daquilo que prometemos, nós podemos nos esquecer daquilo que falamos, mas Deus jamais esquece qualquer uma das suas promessas. E o escritor está dizendo: se agarre nisso, se agarre às promessas, se agarre ao evangelho, porque quem prometeu vai cumprir. No versículo 32 ele diz assim: lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Quando o escritor ele escreve essa carta, ele está com a intenção de fazer com que aquela igreja se recorde, se lembre como era a sua atitude no passado. Quando o escritor ele escreve aos hebreus, aos irmãos convertidos, a sua intenção é que eles se recordem, Gideão, de como era a sua prática no início da fé. E porque ele não quer que a igreja abandone a Jesus Cristo. Lembre-se como era o início da caminhada. Lembre-se nos momentos de dedicação. Lembre-se quantas vezes você se esforçou, quantas vezes você se dedicou, não querendo nada em troca. Lembre-se quantas vezes você fez sem murmuração e sem reclamação. Lembre-se que quando você fazia era por amor, porque você queria agradar a Deus e não aos homens. Lembre-se de que tudo que você fazia não visava recompensa nessa terra, ou de homem algum, era simplesmente adorar ao Senhor. Quando o escritor escreve aos irmãos, eles estão dizendo assim: lembrem-se dos momentos de oração, lembre-se quando você se dedicava no jejum, lembre-se quando vocês se consagravam, lembre-se quando vocês subiam monte, desciam monte, lembre-se quando vocês carregavam caixa nas costas para pregar o evangelho, lembre-se das visitas nos lares, da comunhão com os santos, com os
você fazia lá no início da sua fé, de como você fazia tudo sem reclamar, sem murmurar, não importando se chovia ou não chovia, não se importando se alguém elogiava ou não elogiava, não se importando se alguém batia, dava tapinha nas suas costas ou não. O que você queria era estar na presença de Deus, se regozijando com luta ou sem luta, com doença ou na saúde, com emprego ou sem emprego. As portas estão abrindo, você a louvava, as portas se fechavam, você glorificava. Todo momento e todo instante você exaltava o nome do Senhor. O escritor está dizendo: lembre-se do início da caminhada. Quantas madrugadas você se levantava para falar com Deus? Quantas horas gastas em oração e em jejum? Quantos momentos de intercessão você fazia pelos perdidos e pelos irmãos que se desanimaram e caíram na fé? O escritor está lembrando aos irmãos: lembre-se como você era no início, Adão, como Deus vinha na viração do dia e sentava com você, batia um papo com você, onde você tinha uma comunhão plena com o Senhor e se regozijava na presença dele. O escritor quer trazer a lembrança aos irmãos como era no início de tudo. Ah, meus irmãos, quantas das vezes nós paramos para pensar no início da nossa fé, quanta dedicação nós tínhamos, quantas vezes nós nos reunia, quantas vezes em oração passava horas e horas reunidos e louvando ao Senhor, andava a pé em igrejas, em congregações, apenas para adorar, estar na presença de Deus. Quantas vezes, irmãos, nos reunia em consagração pela madrugada nas igrejas, quantas vigílias participamos, quantos montes já subimos e quantas pessoas ajudamos sem querer nada em troca, sem querer benefício algum, sem querer recompensa de ninguém, apenas para adorar o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Como era intensa a nossa vida. Não sabia fazer nada, mas o que queria fazer com dedicação. Não sabia cantar, mas cantava, porque não era para ninguém, era para Deus. Não sabia falar, mas não importa, queria falar de Jesus para todo mundo. Aleluia. Não importa se era para lavar igreja, não importa para lavar banheiro, não importa se era para carregar lajota, não importa se era para carregar material de construção, era para Deus que fazíamos, era para Deus, era para Deus, era para Deus, era para Deus e somente para Ele. O Espírito está dizendo, os irmãos, se recorde do início da fé, se recorde quando o sofrimento você passou e não abandonou, quantas pessoas você ajudou, você não largou a fé. Eu estou aqui para dizer mais uma vez para você: não abandone a fé, aquele que prometeu é fiel para cumprir. Você está comigo aqui, igreja? Levante a sua mão e glorifica o nome do Senhor. Aleluia. No versículo 35, o escritor diz assim: por isso não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada.
Não abra mão. Não abra mão da sua fé. Não abra mão da sua confiança. Não abra mão do Evangelho. Não abra mão de Jesus que mudou a sua vida. O escritor está dizendo: não abra mão de Jesus que transformou a sua história de vida. Não abandone Jesus que te deu um propósito, uma razão para a sua existência. Ele está dizendo: não abra mão do Senhor que mudou a sua mente, mudou o seu coração, deu um propósito, deu um plano para a sua vida, te deu dons, te capacitou, te encheu, te limpou, te purificou. A Ele a honra, a glória. Não abandone a fé. Não troque a fé por um prato de lentilha. Não troque a fé. Não abandone Jesus, independente do que aconteça. O escritor está dizendo o seguinte: irmãos, eu sei o que vocês estão passando. Eu sei a sua dificuldade, a sua aflição. Eu conheço a sua história. Eu conheço essa congregação. Eu sei. Eu conheço cada passo. Eu sei do seu sofrimento, da sua angústia, da sua aflição. Mas eu estou dizendo para você: não abandone a recompensa. A recompensa para quem é fiel. Aleluia. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, versículo 9, vai dizer o seguinte para Timóteo: procura vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Timóteo, vem vir comigo logo, vem me encontrar logo. Demas, que estava comigo, ele amou o mundo, ele amou o presente século, ele amou a carne, ele amou os prazeres, ele trocou a fé em Jesus, ele abandonou a fé, ele me abandonou aqui sozinho. Não tenho mais ninguém para estar aqui. Ei, Timóteo, vem logo me encontrar. Só Lucas está aqui comigo. O apóstolo Paulo, ele passou por um momento de grande dificuldade, e seu cooperador Demas abandonou a fé, abandonou o propósito, abandonou o chamado, deixou Jesus de lado e tudo que Deus e tudo que Jesus estava prometendo para ele. E ele pede socorro a Timóteo: Timóteo, vem logo me encontrar, porque eu sei que está bem próximo a minha partida. Versículo 39, o escritor vai dizer o seguinte: nós, porém, não somos dos que retrocedem. Repita comigo aqui, igreja. Nós, porém, não somos dos que retrocedem. Wagner, nós não somos dos que retrocedem. Nós não somos os que abandonam. Nós não somos aqueles que param. Nós não somos aqueles que desistem. Essa igreja não é daquela que desiste. Nós não somos aqueles que param, que desanimam, que abandonam, deixa Jesus de lado.
buscar. Nós precisamos estar sempre juntos com o Senhor. Nós não somos daqueles que param. Nós não somos daqueles que desistem. Nós não somos daqueles que abandonam o chamado. Nós não somos daqueles que abandonam o Evangelho. Nós não somos daqueles que abandonam a fé. Cheguei tão longe para desistir agora, por quê? Caminhamos tantas milhas, Cleito, para desistir agora, por quê? Vencemos tantas batalhas, por que eu vou desistir agora? Tantas guerras foram vencidas, quantas guerras foram travadas, quantas lutas nós tivemos, quantos choros e angústia passamos, quantas aflições. Ah, meus irmãos, não é agora que nós vamos desistir, não é agora que a igreja vai parar, não é agora que a igreja vai parar e abandonar o seu chamado. Nós temos um chamado, nós temos um propósito, nós temos um plano vindo da parte de Deus para cada um de nós, e nós não vamos parar, nós não vamos desistir, nós não vamos trocar a nossa cruz, nós não vamos deixar Jesus de lado, seja pelo que for. O inimigo pode apresentar inúmeras tentações, inúmeras bandejas. Nossa fé pode até fraquejar, mas parar nunca, desistir nunca, nunca, jamais, porque nós não somos daqueles que param e retrocedem. Verônica, nós não somos daqueles que param e retrocedem. Se começamos algo, eu vou até o fim. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. 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 Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos nesse momento. Aleluia. Feche seus olhos. Aleluia. Deus é bom. Deus é bom. Nós não merecíamos tão grande salvação. Nós não merecíamos tão grande misericórdia. Aleluia. Ore comigo nessa noite em nome de Jesus. Senhor, estou orando juntamente com a sua igreja nessa noite, Senhor. Oh Pai, em nome de Jesus eu peço a Ti agora, estenda as mãos sobre os Teus filhos, renova, Senhor, renova, Senhor, renova, Senhor, renova, Senhor, renova, Senhor, renova este irmão, essa irmã, Senhor, renova nessa noite, Senhor, renova as forças, renova o ânimo, renova a fé, renova a esperança, firma os nossos passos na Tua presença.
caminho. Tu és grande, meu Deus, e poderoso. Eu te louvo, eu te glorifico, eu te exalto nessa noite, Deus. No nome de Jesus. Pode se sentar, meus irmãos. A esperança do escritor é que os seus leitores firmem-se na fé em Jesus e possam agir como no princípio, com sentimento e dedicação, lá como no início da sua caminhada. Que essa palavra, irmão, seja guardada em sua mente e em seu coração, e que Deus em Cristo nos abençoe.